Oi, tudo bom? Na semana passada, nós já avançamos bastante na parte da elaboração de projeto de sistemas elétricos para edifícios, que faz parte da segunda parte da disciplina. Já fiz algumas coisas em sala, já falei sobre a inclusão de novos quadros, já falei sobre a conexão dos quadros e já falei sobre a distribuição dos circuitos para esses quadros. O que que eu estou fazendo agora? Estou gravando esse vídeo para poder reforçar tudo que foi dito na semana passada, para que, por acaso, no momento que vocês estiverem refazendo ou avançando em cima do que já foi dado, vocês possam voltar aqui e conseguir alguma explicação que vocês queiram enquanto vocês estão fazendo em casa ou algum outro local. Por exemplo, hoje à noite eu vou estar lá, né, dando aula para vocês e vocês podem pegar esse material que eu estou falando agora para poder complementar o que já foi feito até o momento, tá bom? E aí o que que eu vou fazer? Como isso daqui é para reforçar o que já foi dado, eu vou voltar um pouquinho e vou falar o que que eu já falei com vocês na semana passada. E falar o seguinte, ó, desse ponto para frente, vocês vão continuar com o que já foi dado. Por exemplo, inserção das luminárias, inserção das tomadas, é, aplicação dos switches, conexão dos circuitos nos quadros, que foi coisa que já foi dada e é parte do que eu ensinei da P1. Vocês fizeram na P1, então é a mesma coisa. Só que isso que eu vou fazer hoje, como foi uma coisa nova, eu estou reforçando através desse vídeo. Mas o que eu estou falando é exatamente o que eu falei na semana passada, tá bom? Então, por isso que eu vou voltar um pouquinho. Eu vou desde o que eu fiz na semana passada e vou parar a partir do ponto onde vocês vão continuar. Então, vendo isso, compartilhando aqui com vocês, aqui eu já estou com o Revit aberto e vou começar esse projeto de elétrica no edifício. O edifício que eu separei para vocês é um edifício familiar. Foi um projeto que eu fiz onde uma família ela construiu e dividiu internamente, né? Por isso que vocês vão ver que tem algumas coisas um pouco diferentes. E tem uma piscina lá em cima também. Então, como é que eu começo a fazer, né? Como é que foi instruído a se fazer? Primeira coisa, entrar lá no sala de aula, na pasta de vocês, e vir nesse arquivo aqui, Projeto P2 Elétrica. Clicar em baixar é um arquivo zip que vem dois arquivos de Revit dentro dele. Vocês vão baixar ele e vão colocar numa pasta, no desktop, numa pasta de vocês, vão gravar o zip inteiro dentro dessa pasta. Eu vou até fazer isso, para que não tenha dúvidas. Então, por exemplo, eu vou aqui quando eu baixo, vem aqui no meu downloads, né? É esse arquivo, e eu vou criar uma pasta para isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá no meu desktop. Vou abrir aqui Universidade, BMEC, Disciplinas, Instalações Elétricas. Vou criar aqui, ó, uma pasta. Ó, tô realmente. Cadê? Foi não? Foi não. Aqui, ó. Ah, tem uma pasta aqui, ó. Já tem uma pasta. Ótimo. Já tem uma pasta feita aqui dentro, ó. É justamente essa, ó. Esse arquivo, tá bom? Mas vou fazer de novo, tá? Ó, vou chamar de P2 da P2. Chamar de projeto de edifício. Pronto. Aí eu vou pegar o arquivo lá do Downloads, ó. Copiei. Vou de novo lá na pasta que eu estava. Universidade, MEC, disciplina, instalação elétrica. Ó, aqui, ó. Projeto de edifício. Vou colar o arquivo. Colei. Eu vou tirar ele aqui de dentro, né? Ó, pegar esses dois arquivos
e vou tirar lá para dentro daquela pasta. Deixa eu abrir aqui para ficar as duas coisas aqui para mim. Universidade, IBMEC, disciplina, instalação elétrica, P2 da P2. E aí agora eu vou abrir de novo aqui, ó, e vou colar aqui para dentro da pasta. Então, simplesmente eu extraí os dois arquivos de dentro do zip. Tem dois arquivos aqui. Tem um arquivo que é o projeto P2, que é justamente a base, que é o prédio. Se vocês observarem, é até o mais pesado, que tem 173 megas. E o projeto P2 Elétrica, que é o template com os pontos de elétrica já conectado. Por isso que são dois arquivos. E por isso que os dois arquivos, como vocês viram na primeira parte da disciplina, tem que ficar dentro da mesma pasta. Então, os dois têm que ficar no meio da pasta. Não adianta abrir dentro do zip, não adianta baixar só um. Tem que ser os dois. E os dois têm que estar gravados na mesma pasta. E aí, o que que eu vou fazer agora? Vou lá no Revit, vou colocar em abrir, e aí eu vou lá aonde está esse arquivo. Então, vou lá em Universidade, IBMEC, disciplinas, instalações elétricas, aqui e aqui, ó. São esses dois arquivos. Qual arquivo eu abro? O segundo, o elétrica. Por quê? Porque este é o template que está com o arquivo original gravado nele. Se eu tentar abrir o arquivo original, eu não vou abrir o arquivo que eu posso trabalhar com elétrica. No nosso caso, a gente está fazendo um projeto de elétrica. Então tem que ser o projeto P2 elétrica. E coloco em abrir. O meu Revit é 2023. O da universidade é 2024. O que que ele vai fazer? Ele vai demorar um pouquinho mais do que o meu, porque além de abrir, ele tem que passar de 2023 para 2024. Então, espera um pouquinho que ele vai gerar, tá bom? Mas, recapitulando, projeto P2 elétrica. Abrir. Isso daqui é a parte de lado do prédio. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz em aula. Vou falar sobre cada pavimento. Se vocês observarem, todos os pavimentos já estão aqui do lado. Então, eu tenho nível um, nível 2, nível 3, nível 4, planta baixa, Rua Pacheco Leão e Servidão. O que que acontece? Como eu falei para vocês, isso daqui é um prédio que ele é um prédio familiar que foi feito dentro de uma vila, na Zona Sul do Rio de Janeiro. E essa parte de baixo é um corredor que vai até atrás, da parte de trás dessa vila, e esse prédio está dentro da vila. Então, o que que vocês vão ter que trabalhar? Vocês vão ter que trabalhar, né, nesse nível Rua Pacheco Leão, que é o corredor, vão ter que trabalhar no nível servidão, que é a parte onde está a entrada do prédio. Se vocês observarem, aqui é a parte de cima da escada, isso daqui é servidão. Ou vocês podem trocar, em vez de usar servidão, também pode usar nível um, que é a mesma coisa, é o mesmo nível. E aí, no nível um vai ficar tanto os quadros, as informações do nível um quanto as informações da servidão. Isso é uma escolha. No projeto de elétrica, a gente pode escolher isso. Eu posso fazer a elétrica só da servidão, ou eu posso fazer a elétrica da servidão do primeiro pavimento, já que estou no mesmo nível, de uma vez só. Isso é a escolha de vocês. O segundo pavimento, como o próprio nome diz, é o segundo pavimento da edificação. E o terceiro pavimento é o terceiro pavimento da edificação, onde tem a piscina, que é esse retângulo aqui. Lembrando, a planta é simples, porque nós estamos trabalhando com a elétrica. É uma planta de arquitetura onde a maior parte das informações foram retiradas para trabalhar com a elétrica, para ela ficar limpa. Então, por isso que ela tem essa característica aqui. O que que vai acontecer aqui agora? Nós vamos. Aí tem mais um, né? Tem o quarto pavimento, que é onde fica a caixa d'água. Como não tem elétrica na caixa d'água, eu nem falei dele. E aí, o que que eu fiz, né, na semana passada, e eu estou reforçando com vocês. Primeira coisa, abrir o arquivo. Depois que eu abrir o arquivo, eu vou simplesmente colocar os quadros.
Na primeira parte da disciplina, nós tínhamos apenas um quadro, porque a gente estava tratando de uma casa com um pavimento. Agora nós estamos tratando de um edifício, é diferente. E por isso que eu estou gravando esse vídeo para enfatizar isso, coisa que eu já falei em sala e estou falando de novo. Um edifício você tem que dividir bem a carga, porque a carga é muito elevada. Então não adianta ter apenas um QG, um QDC. Você também precisa de um QGBT. Nesse caso, como é um edifício familiar, não há necessidade de um QGBT, mas precisa de um QDC central que vai juntar todos os QDCs da edificação. E eu vou colocar esses QDCs agora. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, vou fechar todos os níveis, vou deixar só o nível um. Pô, por que que eu não vou deixar o nível servidão primeiro? Porque não adianta eu colocar o QDC da edificação, o central, né? Lá na servidão, que vai ficar muito longe do edifício. Vão acontecer duas coisas. Primeiro, que vai ficar mais caro, porque eu tenho que passar os cabos dos QDCs do edifício para o QDC que está lá na frente da casa, ou seja, é muito, muito caro. É mais barato você colocar o QDC central próximo da edificação, num ponto onde eu vou observar aqui com vocês, e dele distribuir para os outros, porque esse vai ser o cabo alimentador. Na servidão vai ter luminária? Obviamente vai. E se a gente observar, vou colocar servidão não, na servidão e no Rua Pacheco Leão vai ter luminária? Vai. E se vocês observarem, é uma posição onde ela é aberta, não tem cobertura, então vão ser arandelas. E naquela mesma orientação que eu já dei, a cada 6 metros quadrados, 100 volt-ampere, a cada mais 4 metros quadrados, mais 100 volt-ampere. Então a mesma coisa acontece no corredor, a mesma coisa vai continuar acontecendo dentro da edificação. Então vamos direto no que eu falei na semana passada, em relação à divisão dos quadros. Vou colocar os quadros. O que que é o importante? Eu vou colocar primeiro o quadro central. O quadro central, o QDC central, ele vai ter os pontos da servidão, os pontos do corredor, além de todos os quadros do edifício. Então ele tem que ser um quadro grande. Dentro aqui do template que eu passei para vocês, então agora um procedimento parecido com o que vocês já fizeram na primeira parte da disciplina. Vem aqui em sistemas, vem em elétrica, vem em equipamento elétrico e aí tem os quadros. Dentre os quadros que tem aqui, o maior é o 48. Então eu vou usar o 48, ó. 48 disjuntores. Peguei ele. Lembrem-se que a primeira coisa que a gente sempre faz é colocar o disjuntor central e o disjuntor da edificação, né? Então ele está aqui. Observa que ele não está com muita qualidade, né? Por que ele não está com qualidade? Porque eu ainda não mexi aqui, ó. Eu coloquei qualidade alta. Ó, já deu uma melhorada, tanto no prédio quanto nele, tá? E outra coisa que ele está com uma escala 1 para 100, primeiro vamos ver se eu continuo com essa escala. Então vamos lá, só uma pequena informação sobre aqui. A parte Rua Pacheco Leão é a entrada, né? A parte primeiro pavimento e servidão é isso daqui fora, é a servidão. Aqui dentro é o primeiro pavimento. O que que eu tenho no primeiro pavimento? Um corredor de entrada, um quarto com banheiro, a sala, a escada para os pavimentos seguintes, uma área externa que também é uma área de jantar, que ela tem uma certa cobertura, a cozinha, a área de serviço, outro banheiro. Então, isso daqui é o primeiro pavimento. E é no primeiro pavimento que eu tenho que colocar o QDC geral. O QDC geral, ele não pode ficar aqui fora na servidão. Por quê? Porque aqui chove, é uma área aberta. Então, eu observando, a melhor posição para colocar o QDC central é nesse corredor. Porque é na entrada do prédio, é próximo, é no primeiro pavimento e todos os QDCs vão se conectar com ele através de cabos, que vocês vão dimensionar esses cabos. Então eu vou colocar ele exatamente aqui, ó, nessa posição, tá bom? Então já tenho o meu QDC principal. E aí, sempre que eu colocar o QDC, sigam aquela orientação que já foi dada. Clica nele, aí ele está aqui em cima, né? A gente olha ele aqui em cima. Ligo ele no circuito, ó. Ligo no circuito. A alimentação que nós estamos utilizando é uma alimentação trifásica, 1, 2, 220.
liguei trifásico 220, clico nele de novo, crio o quadro. Então vem aqui, ó, usar modelo padrão, usei o modelo padrão, volto na planta, clico nele, venho aqui, edito ele. Primeira coisa que eu vou editar é o nome. Ele vai ser o QDC geral, geral. Aplico para mudar o nome e ele vai ter 48 espaços. Então vem aqui, ó, número máximo 48 e aplico. Quando eu volto aqui no meu QDC, ó, QDC geral, 48 espaços. Então, essa organização sempre é importante. E vou colocar, aproveitar e mudar o nome da tabela também, para quando eu colocar lá, ficar escrito QDC geral. Pronto, ó, já mudou, QDC geral. Perfeito. Então, o meu QDC geral já está pronto, está aqui parado. Aí, fecho, ainda estou no primeiro pavimento. Vou colocar agora o QDC do primeiro pavimento. Tem que lembrar o seguinte: esse QDC é o geral, que vai conectar todos os QDCs e as luminárias e tomadas externas. O primeiro pavimento ele tem o QDC dele, que é onde tá conectando todos os fios do primeiro pavimento. E lembrem-se do que já foi dito. Por que que o QDC fica ali naquela região de trás, ali onde tem área de serviço, cozinha? Por causa da bitola do fio. Então, se eu tenho fios mais grossos, são mais caros, e eu já estou com o QDC próximo dessa localização onde tem mais esses elementos, é melhor que o meu quadro fique ali, que eu economizo na minha instalação. Se eu colocar esse quadro lá na sala, olha a quantidade de fios grossos. E o que que são fios mais espessos? Fio se você usar, por exemplo, um fogão de indução, uma coifa, micro-ondas, certos tipos de cafeteira, air fryer, são elementos que precisam de uma carga elevada e por isso o fio é mais espesso, não é o fio 2,5. E na área de serviço a mesma coisa. Máquina de lavar, secadora, são elementos que precisam bastante. E se por acaso lá na área de serviço tiver também ferro de passar, mais ainda. Então o que que acontece? O que que eu vou fazer? E lembrando, essa edificação não tem chuveiro elétrico. Então não tem aquele problema de ter que colocar também um circuito mais carregado para os chuveiros elétricos. Então eu vou colocar ou na área de serviço ou aqui na cozinha. Vou colocar na área de serviço, que é mais seguro, porque na cozinha tem gás, tem coisas que podem dar interferência, né? Se é que vocês podem podem fazer entender. Então é melhor colocar na área de serviço. E nesse caso, eu vou colocar nessa posição aqui, assim, não tem a planta de onde estão os elementos e vocês vão definir, obviamente, onde fica. O que que tem na área de serviço? Ah, tem máquina de lavar, então vai colocar um ponto de máquina de lavar. Não vai ficar aqui na frente da porta, vai ficar nessa posição. Então isso vocês vão definir. E nesse caso, é, eu vou colocar nessa posição. Por quê? Porque é uma posição onde, mesmo se ficar uma máquina de lavar aqui, eu ainda tenho como acessar ele facilmente. Então eu vou colocar nessa posição. Vocês podem colocar em outras posições, só que tem que ser opções execuíveis, né? Então eu vou lá, elétrica, equipamento elétrico, não precisa mais de um quadro desse tamanho, pode ser um quadro menor. Um quadro de que tamanho? Um quadro 24? Pode ser. Já pode ser um quadro 24. Ou até maior, pode ser o quadro 36. Se eu vier aqui, ó, o 48 não precisa, obviamente. Mas pode ser o quadro 36. Pode ser o quadro 24. Eu vou colocar o 36. Por que que eu vou colocar o 36? Porque tem muitos equipamentos bifásicos, principalmente cozinha e área de serviço. Isso ocupa espaço num quadro, né? Isso vocês já sabem, eu já falei isso para vocês. Então eu vou colocar um 36 aqui, ó, ele está ao contrário, né? Barra de espaço para girar e vou colocar ele aqui, ó, nessa posição. Como eu falei, com a tampinha para fora. Tá grande, né? Depois eu vou. Ih, cliquei duas vezes. Ele tá grande, né? Depois eu vou mudar na escala. Por enquanto eu vou deixar a escala para 100. Ó, se eu mudar aqui para um para 50, ó, já vou deixar um para 50. Ficou uma escala melhor. Então ele tá aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Sempre vou fazer isso, ó. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar todos os quadros, depois eu vou fazer o que eu ia fazer.
que é, que é a mesma coisa que eu fiz com o primeiro, né? Organizar eles. Mas vamos colocar logo todos os quadros, depois eu volto em um e vou fazendo. Então vamos lá. Vou pegar agora o segundo pavimento. Então o primeiro já foi. Agora eu vou para o segundo. Segundo pavimento. E aí eu vou colocar o quadro do segundo pavimento. Vou melhorar a qualidade. Vou colocar o quadro do segundo pavimento. O que que eu tenho no segundo pavimento? Um quarto, banheiro, outro quarto, banheiro, um hall, um quarto, banheiro. Tá vendo que eu falei para vocês que é um prédio bem esquisito? E a escada mudou de lugar, né? Essa escada é a escada que sobe, e essa aqui é a escada que sobe para o terceiro pavimento, onde tem uma área de lazer. E aí, o que que eu vou colocar aqui? Vou colocar o quadro. Onde é o melhor local para colocar o quadro? Aqui no meio, ó. Ele aqui divide bem para todos os lados. Então, vou aqui, ó, quadro. Aqui já pode ser um 24 porque não tem muitos equipamentos bifásicos, ainda mais porque o chuveiro é gás e água quente, então não tem chuveiros elétricos. Então não há necessidade. Então eu vou pegar um quadro 24, ó, 24 espaços. Vou colocar aqui, ó, no hall. Pronto, já tenho mais um quadro. Observe que eu não estou colocando no nome, não estou colocando nada por enquanto. E vou para o terceiro pavimento. Terceiro pavimento, melhoro o desenho e vou colocar aqui no terceiro pavimento. O que que eu tenho no terceiro pavimento? Piscina, área de churrasqueira aberta. Aqui já é uma área fechada, onde tem um banheiro e tem uma área de lazer. É uma edícula de lazer aqui, né? Onde pode ser usado como cinema, pode ser usado como sala de jogos, várias coisas. E aqui é um outro banheiro, tá? Esse é um banheiro para churrasqueira e piscina, esse é um banheiro mais fechado, que aqui dentro pode ser utilizado. Então, aqui em cima, de novo, eu não posso colocar os quadros por aqui, né? Lembrando que aqui tem uma casa de máquinas, tá? Coberta, por causa da piscina. Mas aqui não. Então, aqui não, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar por aqui, ó. Vou colocar o quadro do terceiro pavimento. Elétrica, equipamento, 24 também. 24 tá até grande, tá? Mas vou fazer igual. 24. Vou colocar aqui, ó, 24. E vou colocar um outro quadro. Por que que eu vou colocar um outro quadro aqui nessa região? Piscina. Piscina, equipamentos muito complexos, igual piscina, é, sauna, coisas assim que. Academia. Se for uma academia com muitos equipamentos elétricos, por exemplo, você precisa ter um quadro para ele. Vou dar um exemplo aqui de casa, que eu tenho quatro quadros. Eu tenho um geral, que fica no primeiro pavimento, eu tenho um do segundo pavimento e eu tenho dois na edícula. Um da edícula é para piscina e área de lazer, e o outro é para cozinha gourmet e sala de jogos. Então, eu separei bem a carga. E por que que você separa bem a carga? Porque você vem com um cabo, aqui, na verdade, eu distribuí em dois cabos. Um cabo vai direto para a edícula, outro cabo vai para dentro da casa, e esse cabo, quando entra no quadro, ele distribui para os fios, né? Pro que está sendo utilizado. E pega um outro cabo para jogar para o outro quadro. Os quadros eles são alimentados por cabo, porque a potência é alta, né? Você precisa passar essa energia. E lá atrás é a mesma coisa. Ele vem e lá atrás ele se divide. Ele chega num quadro, que é o quadro da piscina, que eu coloquei como principal, e do quadro da piscina distribui para o quadro da cozinha gourmet e que alimenta também a sala de jogos que está logo em cima. Então é uma distribuição melhor. Agora imagina se eu tivesse só um quadro e desse quadro saísse todos os fios. Olha a quantidade de fios que teria que ser distribuído pela casa e para fora da casa. Por isso que os quadros são importantes. Então esse daqui é o quadro do terceiro pavimento e aqui eu vou colocar um quadro pequeno para a piscina, porque a piscina tem pouco elemento. Ela vai ter basicamente o motor dela, que é a bomba, e se ela tiver um aquecedor, motor para aquecimento para esse e para iluminação. Então é pouca coisa, não precisa de nada muito grande. E aí eu venho aqui, coloco o quadro e escolho, vou escolher um de 12 ou 8 ou 12. Eu não gosto muito do 8 porque o 8 é muito restritivo. Vou colocar o de 12, tá? Aí eu venho aqui, ó, bem pequeno, ó, nessa posição, como eu falei, tá bom? Então tá, então todos os quadros instalados. Agora o que que eu vou fazer? Acionar os quadros e criar as tabelas como eu fiz do primeiro. Não fiz ainda. Então vou voltar, ó. Primeiro pavimento.
Vou atuar nesse, ó. Clico nele, força. Não, primeira coisa, antes disso, eu vou fazer isso aqui, ó. Coisa que eu fiz ainda. Cliquei nele, né? Eu fiz a força, mas não coloquei ele em sistema nenhum. Vou colocar aqui, ó, sistema trifásico. Pronto, tá ligado o meu quadro. Perfeito. Eu preciso ligar esse quadro para poder conectar os outros. Se eu não ligar o quadro, os outros não conectam. Então, cliquei nesse, força, trifásico, ok. Aí eu vou, ó, ele tá querendo saber onde que ele vai se conectar. Já vou conectar ele, ó. Ferramenta, tá vendo que ele tá conectado em nada? Vou conectar ele no QDC geral. A setinha, ó. Conectou. QDC geral. Perfeito. Agora eu volto nele, crio o quadro para ele, criei, ó. Ele não é de 20, ele é de 36. Primeiro, QDC 01. Já mudei o nome dele aqui, ó, QDC 01. Volta aqui no nível um, clico nele, desço, chamo ele de QDC 01, 01, tá mudado o nome, e aí eu abaixo aqui, e aqui o número máximo, 36. 36. Aplicar, quando eu venho aqui, ó, no QDC 01, ó, já está com 36 espaços. Obviamente, depois, quando for colocar nas pranchas, coisas que vocês vão fazer, vocês podem diminuir isso para que tiver espaço vazio. Mas por que que é importante ter espaço dentro do quadro? Futuramente pode ter novas instalações e você precisa colocar. Se você fizer um quadro que ele está muito reduzido, significa que você não consegue acrescentar novos equipamentos nele. Então, todo quadro que eu faço sempre deixa espaço para futuramente, se tiver que se colocar algum equipamento nele, você consegue acrescentar, tá bom? Então, aqui já foi, já coloquei aqui, já foi ali, já foi tudo, tá? Agora eu vou para o segundo pavimento. Depois eu vou mostrar como é que tá ficando o QDC geral, tá? Segundo, a mesma coisa, ó, clico. Aí, ó, tá com 1 para 100, ó. 1 para 50, a escala. Lembrando que a escala ela muda por barra, né? Por cada uma dessas abas. Então, eu coloquei aqui. Aí eu vou clicar nele. Força, trifásico, ok. Automaticamente, será que já foi? Vamos ver. Ó, já foi, ó. Já está conectado no geral. Perfeito. Clico nele, gero a tabela, tabela gerada. Chama aqui de QDC 02. Tá chamado. Venho aqui no nível 2, clico nele, desço, chamo aqui, ó, QDC 02 e desço aqui 24. Esse tem 24 espaços. Aplico, perfeito. Só que, ó, uma coisa que eu não fiz no primeiro, hein? Vou voltar aqui, ó. Ó, sempre, nunca esqueçam de fazer isso aqui, ó. Colocar ele no sistema. Por quê? Se eu não colocar ele dentro do sistema, na hora que eu começar a tentar colocar o meu circuito, como vocês viram anteriormente, ele não aparece. Então ele tem que aparecer no sistema. Acabei de conectar no sistema. O 2 vou colocar no sistema também, ó. No sistema. Só que só se coloca no sistema depois de colocar ele como trifásico. Tá aqui, ó. Tá conectado, tá? E aí vou para o terceiro pavimento. A mesma coisa, ó. 1 para 50, 1 para 50, escala, clico nele, força, coloco trifásico 220, vejo aqui, ó, já está lá na conexão, já está lá dentro do QDC geral, venho aqui, crio, né? Chamo ele de QDC 03, pode chamar do que quiser, tá? QDC do primeiro pavimento, QDC do segundo pavimento, QDC ABC, eu nomeio sempre assim, por número. Eu tenho o principal e eu tenho os números de QDC. E, assim, projetos muito grandes, por exemplo, Centro Cultural. Centro cultural, eu não chamo ele de 1, 2, 3, 4, 5. Eu chamo QDC, área de exposições. QDC, área do depósito 1. Para identificar aonde está o QDC. Ou seja, sempre que eu faço alguma coisa muito grande, eu coloco o nome do cômodo onde ele está, que é muito mais fácil de localizar.
Então é o 3 aqui, aí eu volto, né, no QDC 3. Cadê o 3 aqui? Aqui, ó. Aqui. Cadê o terceiro pavimento? A nível 3 aqui. Clico nele, já criei, né? É, já criei, já fiz tudo. Não, tem que mudar aqui. QDC 03. E aqui embaixo, o número, cadê o número? Aqui, ó. O número aqui eu coloco 24. Pronto, tá 24. E por último, não, e não liguei, né? Ó, liguei. Pronto, liguei no sistema. E aqui o último agora, que é o da piscina. Aí eu tô na piscina, de novo, força, também é trifásico, ok. Aí ele vai, ó, já tá lá, clico nele, crio o quadro, aí aqui é descer piscina. Por que piscina? Porque ele é da piscina. Ele tem uma função. Ele é o que descer da piscina. Não é que descer do terceiro pavimento, de alguma coisa. Ele é de algo. Então você já nomeia ele com nome. Igual o geral, que é o geral, que é de todos, esse daqui é o da piscina. Vou escrever maiúsculo, estou escrevendo tudo maiúsculo, né? Piscina. Piscina. Pronto. Então aqui já foi. Volto para o terceiro pavimento. Clico nele, desço. Acho ele aqui, ó. Piscina, aplico e desço aqui, ó. Ele tem quanto? Tem 16. 16. Pronto, aplico. Foi. O QDC piscina tá aqui, ó, com 16. Pronto. Então, observa, todos os QDCs estão nomeados, tá? Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, ó, o quadro do QDC 1. Não, o QDC piscina. Ó, vou abrir uma coisa, vai estar errado, e aí vou acertar, tá? Eu já sei que vai dar errado. Ó, vou aqui nos meus quadros, a tabela de painéis, tá vendo? Todos aqui, ó. Vou no QDC geral. Olha o QDC geral, ó. Ele tá com todos os QDCs escritos nele. Obviamente, depois, quando vocês forem montar o QDC, tem que colocar o nome de cada um dos QDCs aqui, tá? Que é aquilo que quando ele coloca, mas ele não indica exatamente qual é. Tem que escrever QDC 01, se você colocou 01 lá, QDC piscina, se colocou lá. Você observa que tem os quatro. Os quatro estão onde? Estão dentro do meu quadro geral. Por isso que o quadro geral tem que ser grande, porque só nisso aqui, ó, ele já comeu 12 espaços. Só nos disjuntores gerais dos pavimentos. Então, assim, ele vai pegar muito mais espaço, né? E aí, o que que você tem que fazer agora? Tem um QDC aqui que não devia estar aqui, que é o que eu falei que ia dar erro. Que é esse último aqui, ó, que é o da piscina. O QDC da piscina, por ser um QDC pequeno e estar direcionado só para piscina, ele não precisa vir lá de cima e direto no QDC geral. Você tem que lembrar o seguinte: os QDCs que estão aparecendo aqui dentro, eles estão fisicamente, né, lá no pavimento deles, mas existe um cabo conectado ao disjuntor geral dele, a um disjuntor igual dentro do QDC geral. Então, sempre tem esse cabo fazendo essa conexão entre quadros. O QDC piscina é um QDC pequeno, vai ter poucos elementos. Ele não precisa ir lá de cima e até lá embaixo no QDC geral. Ele pode se conectar no QDC do terceiro pavimento. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o QDC piscina e vão conectar no terceiro pavimento, porque ele que vai levar essa carga para baixo. Obviamente, esse disjuntor geral que estaria no QDC geral do QDC piscina vai entrar agora no QDC 3. E aí, como é que isso funciona? Você vem aqui no. Você vem aqui no QDC, ó, vou vir na planta, tá? Terceiro pavimento. Clica nele, no QDC da piscina, tá aqui. Vem aqui, ó, circuitos elétricos. Tá vendo onde está escrito aqui painel, QDC geral? Dá uma clicada aqui, ó, e procura, ó, QDC 3, ó. Mudou, tá vendo que ele veio para cá? Agora, ó, vou lá no QDC geral. Sumiu. Ficou esse espaço aqui, mas depois ele volta, tá? Tem problema. E aí se eu abrir aqui o QDC 3, ó, ele apareceu lá dentro do QDC 3. Então, perfeito, tá?
Então, o que que eu acabei de fazer? Eu acabei de fazer exatamente o que eu fiz na semana passada. Peguei o arquivo, cliquei no arquivo elétrica, abri ele, coloquei os QD6, conectei os QD6. A partir desse momento, o que que tem que ser feito? Colocar as luminárias. Então vocês vão colocar agora as luminárias lá na planta Rua Pacheco Leão, as luminárias aqui. Vão colocar as luminárias no primeiro pavimento. Estou contando que vai ser já direto no primeiro pavimento se eu usar o servidão. Aqui na parte externa e tomadas. Coloque sempre uma tomada fora, precisa para escutar um som, fazer alguma coisa. Vão colocar as tomadas dentro dos cômodos, sempre daquilo que vocês usaram no primeiro. Bom senso. Ah, eu tenho que ter tomada para televisão, eu tenho que ter tomada para cama. Eu estou dando para vocês uma planta livre, para vocês fazerem o que vocês quiserem, mas com bom senso. E a tomada da cozinha tem que ter micro-ondas, tem que ter cafeteiro, ou seja, são tomadas 220, com amperagem alta. Aqui, coloca as tomadas de luminárias do segundo pavimento, tomadas luminárias do terceiro pavimento. Então o processo agora é esse. E depois, e a ordem, né, que eu sempre falo, né? Primeiro iluminação, depois interruptores, depois tomadas de luz geral, que são as TUGs, depois tomadas de luz geral, que são as tomadas altas, e por último, os aparelhos de ar-condicionado. Que nesse caso são os equipamentos mais pesados porque não tem chuveiro elétrico. Senão seria aparelho de ar-condicionado e chuveiro elétrico. Como não tem chuveiro elétrico, não faz. Coloca todos e cria os circuitos. E aí, como é que se cria esses circuitos? Como foi feito na parte anterior da disciplina. Exatamente igual. Estou no nível um. Todos os elementos daqui vão estar no circuito do primeiro pavimento, o 01, do QDC 01. E o que, que vai entrar aqui? O que já está entrando automaticamente, por isso que eu já fiz a programação. Tudo que entrar lá já vai direto para o QDC geral. Ele já tá programado. Além disso, vão entrar os disjuntores das luminárias externas e das tomadas externas. Vão entrar aqui. Então, eles vão entrar aqui dentro desse quadro. No segundo pavimento, a mesma coisa. Todas as tomadas e luminárias, circuitos vão entrar aqui. Tem que fazer o switch, né? Identificação do que está acendendo ou não. Exatamente o que já foi feito na disciplina. Vocês vão fazer a mesma coisa. E no terceiro, a mesma coisa. Por que que eu estou falando isso? Mais para frente, quando vocês terminarem essa etapa, nós vamos numa parte nova, que é montar o quadro. Então, observa. Recapitulei essa parte para vocês poderem lembrar o que já foi dado na última aula. Então, vocês vão pegar isso daqui para. Isso daqui é para tirar dúvida. Pô, esqueci de alguma coisa e vocês estão em casa, né? Pô, vai lá e dá uma olhada e vê o que que você deveria ter feito ou qual foi o erro que deu no meio do caminho. Vão fazer exatamente o que vocês já sabem fazer. Colocar luminária, colocar interruptor, colocar tomada de uso geral, tomada de uso especial, ar-condicionado. Depois, criar os circuitos. A partir daí, vem coisa nova, que é montar o quadro. Depois, fazer o caminho dos circuitos e depois montar as pranchas. E aí a gente vai avançando dentro dessa da parte de como se faz o projeto de elétrica dentro de uma edificação, tá bom? Então é isso. Então, isso daqui, tô falando direto para ficar bem claro. Isso daqui já foi dado em aula. Eu estou fazendo uma gravação para vocês poderem ter assim como dúvida. Pô, esqueci essa etapa. E aí o quadro não está ligando. O que aconteceu? Volta aqui e vê, tá bom? E aí faz o que vocês já sabem. E a partir disso, eu vou ensinar a outra etapa em sala novamente, de como monta o quadro e como faz o caminho dos circuitos. Tá bom? Então é isso. Aproveitem, usem e em sala depois a gente avança com a disciplina, mas essa parte aqui, como eu falei, né? Isso falei, já devo ter falado isso já 10 vezes, né? Pela 10ª vez, é para lembrar do que já foi dado, tá bom? Então, esqueceu? Tá longe? Não consigo fazer? Pega isso daqui para poder ver se deu algum erro. Mas eu acredito que não, porque vocês sabem fazer e o restante observaram que foi coisa que já foi dada e vocês já fizeram na parte anterior da disciplina, tá bom? Valeu!